tópico e tal. Mas só para vocês conhecerem um pouquinho, vamos mostrar aí o conteúdo programático. Procuramos manter essa ordem, né, que está aí proposta de reflexão. Evidentemente que o curso começa deixando claro qual é a importância da parapsicologia, a importância para a psicologia, a importância para a medicina, a importância para a teologia, a importância para a religião, a importância da parapsicologia no mundo moderno de hoje, deixando claro qual é a importância, né, da parapsicologia, uma aula introdutória, evidentemente, dando uma visão geral da classificação dos fenômenos parapsicológicos. Por que essa classificação é importante? Porque é isso que vai deixar claro para o aluno quais são os fenômenos parapsicológicos que serão abordados durante a semana toda do curso. Daí a história da parapsicologia. Por que é importante a história da parapsicologia? Porque fenômenos parapsicológicos sempre existiram, em todas as épocas, em todos os povos. Sempre existiram. O que mudou foi a maneira de entender, ou a maneira de interpretar, ou a que forças, né, e seres ocultos esses fenômenos foram atribuídos. Então, passar pela história da parapsicologia, desde lá do Homo erectus, do Homo sapiens, até hoje, né, onde que está caminhando a parapsicologia, é um momento de reflexão importante. Ali o tema da mentalidade mágica. É muito interessante a análise do pensamento mágico, porque algumas pessoas podem ter a ilusão assim, de que você conhece a ciência, você faz um curso de parapsicologia, ou então você é uma pessoa culta e o pensamento mágico desaparece. Não é assim. Então, olha, eu sou mais velha, né? Eu tenho quase 71 anos. No meu tempo lá de juventude, tinha umas correntes, né, que se faziam, que tinha que fazer cópia. Você tinha que fazer 10 cópias e tinha que passar para frente. Porque vinha aquela ameaça ali velada, né? Se não, e começava aquele desespero, né? Olha quanta mentalidade mágica junto, quanta superstição. Aquele desespero de fazer assim depois com o dedo. Será que quem eu passei vai passar para frente? Porque não pode interromper a corrente. Será que isso acabou no mundo de hoje? Gente, basta você entrar no Instagram, basta você entrar no Facebook. Toda hora chega para você até coisas assim de conotação, vamos dizer assim, de catolicismo. Mande essa imagem, né, de Nossa Senhora com a velhinha acesa para todas as pessoas do seu contato. Não interrompa essa corrente, né? Então, você vê que, na verdade, a mentalidade mágico-supersticiosa, isso de interpretar as coisas da maneira mais absurda, né? E de maneira completamente impossível, só vai mudando a forma. Hoje em dia, ninguém mais faz corrente fazendo 10 cópias à mão. Se manda pelo celular, né? Se manda pelo WhatsApp, se manda pelo e-mail, mas é a mesma mentalidade mágica. E você vai ver isso, como eu já falei agora ali um pouquinho para trás, né? Um prêmio Nobel de Física acredita que uma ferradura atrás da porta pode dar sorte. Então, parece que ainda o ser humano continua pensando assim: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Pode ser muito culto numa área, pode ser um excelente juiz, pode ser um excelente médico, pode ser um excelente advogado, pode ser um excelente professor, e ser completamente supersticioso em outras áreas, né? Evidentemente, claro que são apaixonantes as aulas sobre fenomenologia parapsicológica. Então, aí dentro da fenomenologia parapsicológica, nós temos os fenômenos extranormais de conhecimento,
que são os sensoriais, materiais, daquele conhecimento que se deve aos meus 5 órgãos dos sentidos. Depois, os fenômenos paranormais de conhecimento. O que são fenômenos paranormais? É um conhecimento espiritual, não está limitado nem no tempo, nem na distância, nem nos obstáculos. Então, o ser humano conhece tudo, o passado, o presente e o futuro, de todos os seres humanos, numa margem de mais ou menos 5 séculos, pouco mais, pouco menos, 200 anos. Os fenômenos de efeitos físicos, que foi o nosso tema, né, da live passada, que são os fenômenos que acontecem nas casas assombradas. E os fenômenos do misticismo, os chamados dons místicos, são realmente, olha que eu estou falando com pergunta, hein? Eu não estou afirmando, são realmente fenômenos decorrentes ou provocados pela união com Deus, ou podem ser fenômenos com causas e explicações naturais? Como nós vamos entender e explicar os estigmas, a levitação e a inédia? Para quem não domina bem esse termo, inédia é o viver sem comer e sem beber e ainda por cima continuar a crescer se são pessoas jovens. Então, a gente não está falando de jejum intermitente, esse negócio de ficar sem comer 3 dias, não. É 50 anos sem comer e se alimentando apenas da hóstia consagrada. Então, casos impressionantes que, se são fatos que acontecem no nosso mundo, é a ciência, evidentemente, que tem que explicar. Dentro da psicologia e da psiquiatria, é necessário, e a gente já coloca logo no início também do curso, uma visão geral sobre o inconsciente. É claro que hoje em dia isso já está bem popularizado, muitas pessoas conhecem, mas em todo caso é necessário deixar claro, do ponto de vista da parapsicologia, o que nós vamos entender por inconsciente, né? Porque senão você fica todo o curso de parapsicologia, sempre que fala de parapsicologia, falando que são manifestações oriundas do inconsciente, e se não tem claro o que é inconsciente, então, gente, não se trata de um curso de psicologia, não se trata de estar falando aos psicólogos. Então, de uma maneira bastante clara e objetiva, tem que definir, do ponto de vista da parapsicologia, o que vamos entender por inconsciente. Depois, uma aula que todo mundo gosta tanto, que é o estudo da personalidade dos dotados parapsicológicos, ou também dos médios. Ou seja, que tipo de personalidade tem as pessoas que com maior frequência manifestam as faculdades, né, parapsicológicas. Dentro ainda da psicologia e da psiquiatria, a gente vai ver os aspectos patológicos da prática parapsicológica. É bom querer desenvolver? É bom afirmar e pode provar, né, que fenômenos parapsicológicos podem ser desenvolvidos e controlados? Então, o que a ciência pensa a respeito disso? É dom? É defeito? Deve desenvolver? Não deve desenvolver? Dá para controlar? Não dá para controlar? E também, evidentemente, aqui dentro da psicologia e da psiquiatria, se estuda o transe, porque tem diversos tipos de transe, né? O transe orgânico, o transe mediúnico, e é abordado os diversos tipos de transe, o que favorece o transe, os condicionamentos dos pontos riscados, das músicas, dos atabaques, como que uma pessoa pode condicionar-se, né, a entrar em transe e a comportar-se, né, como quem está num estado alterado de consciência. E, claro, se a gente vai falar do transe, vem o que é fascinante dentro de um curso de parapsicologia, que é a questão do pronto-socorro.
né? Eu não sei se o pronto-socorro já está no outro slide, ou se ainda está ali. Ah, não, já está no outro, o pronto-socorro. Gente, o pronto-socorro, para quem, como eu, viveu anos e anos e anos, né, na comunidade terapêutica lá do Centro Latino-Americano de Parapsicologia, a comunidade terapêutica do CLAP, quando ainda era lá na Anguera, é muito interessante, porque é uma técnica simples e eficaz, 100% garantida, mas só funciona se a pessoa não estiver fingindo. Vocês acreditam nisso? Então, deixa eu contar um caso bem interessante para vocês. Lá na clínica do CLAP, lá na Via Anguera, onde moravam o padre Quevedo, o padre Jorge, o Frei Conrado, o padre José Somete, eu, meu filho, morava a equipe docente, os funcionários todos, e tinha pessoas que vinham de diversas regiões do país para tratamento com os psicólogos de lá, e lá ficavam hospedados. Então, normalmente eram pessoas que tinham problemas relacionados com a parapsicologia ou com fenômenos parapsicológicos. Era comum a gente ter lá pessoa que se achava possuída pelo demônio, pessoa que trocava de personalidade e dizia que era pombagira, pessoas que tinham manifestações de pirogênese. Eu já tive a oportunidade em outras lives de contar essas experiências lá da clínica. Agora, eu não quero falar de fenômeno real, vamos falar de quando a pessoa está fingindo. Então, esse foi um sobrinho do padre Quevedo, muito jovem, muito bonito, e com um futuro brilhante pela frente, né? Veio da Espanha aqui no Brasil para ficar 2 anos fazendo um doutorado na área dele de economia, numa faculdade lá de Campinas, e era perto ali da Vinha Anguera, relativamente, e ele ficava ali muitos dias da semana. E, nossa, para todas as meninas solteiras era um grande partido, né? Um grande partido. E justamente nessa época tinha uma menina lá que tinha transes, e quando ela tinha transe, dizia incorporar a pombagira. Claro que teve alguns transes reais, e, e as meninas que tomavam conta, né, dos hóspedes da clínica, com muita facilidade e eficácia, aplicavam a técnica do pronto-socorro psicológico, e é 100% seguro e eficaz. Mas só que essa Rosana fingia, nesses casos concretos. Quando o sobrinho do Patrick Quevedo estava lá, ela tratava de tomar um banho, ficar bem perfumadinha, pôr um baby dollzinho, assim, uma lingerie toda sexy, e saía meio que vagando, andando lá pela clínica e tal, até que quando encontrava com ele, caía no chão, entrava em transe e começava aquela crise terrível. Ou seja, né, com o olho aberto e com o olho fechado. E olha para aquele pronto-socorro. Tenta uma vez, não dá certo, tenta outra vez, não dá certo, tenta outra vez, não dá certo. A única maneira de conseguir era tirar todo mundo de perto, principalmente o sobrinho do padre Quevedo, que não estava acostumado com aquelas coisas, né? Corria lá para ver. Tira todo mundo. Tá. E daí ela ficava sozinha, só com a menina que cuidava dos hóspedes da clínica. Não tinha mais por que fazer aquele show todo, parava. E daí ela só ficava assim: ai, eu não acredito que o Kiki viu minha calcinha. Ai, eu não acredito que o Kiki me viu de baby doll. Era justamente aquilo que ela queria, né? Impressionar aquele candidato a marido jovem, bonito e bem sucedido. Então, a técnica do pronto-socorro, que é ensinada durante o curso, ela é extremamente simples, extremamente eficaz. Trata-se de substituir sensações, né, inconscientes por sensações conscientes. Então, você vai chamar pelo nome, você vai tocar. Bom, tudo isso, gente, é ensinado detalhadamente no curso, né? É garantia de 100% de eficácia, desde que não seja fingimento. Desde que não seja fingimento, né?
Vamos comparar, por analogia, de maneira muito bem simples, a uma crise convulsiva. Ela é rápida, dura poucos segundos, em linhas gerais. Mas, de repente, por agravantes psicológicos, por carência afetiva, por vários outros motivos, fica uma crise convulsiva ali que não termina nunca. Quer dizer, o neurologista olha com o olho para frente, com o olho para trás. Não exclui a doença, né? Não é normal ter esse tipo de comportamento, mas realmente o transe, você usa a técnica de pronto-socorro, é infalível, se não for fingimento. Né? Como em outros casos, né? Eu posso simular uma gagueira, eu posso simular uma paralisia, eu posso simular um tremor, eu posso simular por histeria, por necessidade de chamar atenção, por carência emotiva. A gente não está julgando a pessoa, mas tem sintomas que são muito facilmente imitáveis. E quando é fraude, é claro que o pronto-socorro não vai ser eficaz, mas ainda assim você tem que estar bem convicto e bem treinado que fraude ou não fraude, quem manda ali, né? Quem manda ali é você. Você não vai se deixar manipular pela pessoa, tal como ela fazia na casa, tal como ela fazia na comunidade. Então, vocês veem, conforme eu vou falando assim, muito rapidamente, né, sobre as questões abordadas no curso, a importância daquele objetivão lá está lá em primeiro lugar. É formar orientadores, né? Pessoas que sejam capazes de, com segurança, fazer o acolhimento, a explicação dos fenômenos parapsicológicos e o encaminhamento adequado de pessoas que manifestam fenômenos parapsicológicos ou relacionados com a parapsicologia. Claro que faremos um passeio receitas, sobre culto afro-brasileiro e sobre espiritismo. Em nenhum momento o objetivo dessas matérias no curso é nem de criticar a doutrina, nem de criticar a fé de ninguém, nem de desrespeitar a crença de ninguém, senão que analisar fatos, né, que acontecem nesses ambientes, né, e dizer se são fatos do nosso mundo, fatos naturais do nosso mundo, ou se são sobrenaturais, se poderiam ser milagres. Entendeu por que essas matérias estão nesse curso? Então, lá no Espiritismo, alguém incorpora o Dr. Fritz e fala com sotaque alemão. Isso daí é a mesma coisa de lá no culto afro, alguém dizer que está incorporando um índio e falar com sotaque do índio. É o mesmo fenômeno? Ou na Igreja Católica, alguém dizer que está incorporando o Espírito Santo e começar a falar em outra língua? É o mesmo fenômeno? É natural? É parapsicológico? É milagre? Então, é nesse sentido, né, que esses temas são abordados dentro do curso. Sem sombra de dúvida nenhuma, a comunicação dos mortos, concretamente, do ponto de vista de doutrina católica, de fundamentação bíblica e a questão da psicografia, que é o que mais interessa. A demonologia, apaixonante, apaixonante, apaixonante. Aí a gente vai ver sobre a tradição da igreja, sobre os exorcismos, sobre o céu, inferno e purgatório, sobre as tentações de Cristo. Então, realmente são aulas maravilhosas e apaixonantes. A feitiçaria. Feiticeiro tem poder? Não tem poder? A gente sabe que existem despachos e feitiços, existem feiticeiros e existem pessoas que se dizem vítimas de tudo isso. Então, como que a gente vai entender, como que a gente vai explicar, como que a gente vai superar essa realidade? O curandeirismo é um mal ou é um bem? O poder da mente pode curar doenças?
o poder da mente pode provocar doenças, e a gente passa um pouquinho também sobre as terapêuticas complementares ou alternativas, até porque hoje em dia, né, tem a PICS, né, no SUS, são acho que 29, né, terapêuticas integrativas e complementares, né, que são oferecidas gratuitamente pelo SUS. Tem eficácia? São placebos? É um tema que gera bastante debate, bastante reflexão, e é um tema a mais dentro de um curso de parapsicologia, onde a gente tem que ter espírito aberto, né? Se pode se discutir dentro da ciência qual antibiótico é o mais eficaz, o corticoide deve ser usado sempre, os opioides, né, para tirar a dor, são os únicos analgésicos bons. Então, se tudo dentro da ciência pode ser e deve ser discutido, porque é dessa maneira que a ciência cresce e evolui, por que não se pode, né, falar sobre as terapêuticas alternativas, a eficácia de cada uma delas, até que ponto supera a questão da sugestão, o efeito placebo, né, tão conhecido dentro da medicina. Claro que também se fala dos milagres, em parapsicologia, os milagres são chamados de fenômenos supranormais. Dentro dos milagres, o tema é realmente fascinante, todo tipo de milagre abordado. Não vou conseguir nem relacionar todos, mas são 2 aulas muito interessantes e não deixa de ser engraçado, sabe, gente, que o pessoal parece que vira um pouco, eu digo assim, que o pessoal parece que vira um pouco a casaca, né? Assim, na primeira parte do curso, quando você está dizendo é natural, é natural, é natural, é natural, é natural, o pessoal quer discutir com você dizendo, não, mas isso aí é milagre. Não, mas isso aí é milagre. Ah, mas isso aí é milagre. Ah, e daí, quando você chega lá na aula do milagre, que você começa a falar, olha, isso aqui é milagre, olha, isso aqui é milagre, ah, isso aqui é milagre. Um exemplo está aí o sudário de Turim, né, o lençol de Turim, e daí o pessoal começa a virar a casaca e falar assim do tipo, ah, mas milagre não existe, sabe? Ah, milagre, daqui não sei quantos anos a ciência vai explicar, não tem explicação hoje, sabe? Ou então é coisa que os católicos inventaram. As discussões, quando eu digo discussões, não são brigas, tá? Quando eu digo discussões em um curso de ciência, é você apresentar argumentos e ser capaz de ouvir as outras pessoas a refutarem, né? A refutarem os seus argumentos, mas não como eu acho. Sabe? Ah, milagre não existe. Por quê? Ah, porque eu acho. Então, quando se tem argumentos, né, e se discute argumentos e se refutam argumentos, é dessa maneira realmente que a ciência cresce. Um tratado impressionante, impressionante. Amo, 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 amo as aulas de tanatologia, né? Sobre reanimação, revitalização, incorrupção, sobrevivência. Nossa, eu acho que faz parte aí, né, da cabeça de todo mundo, né? Ai, aquilo quando a gente escutava o Padre Quevedo falar que todos nós somos enterrados mais ou menos vivos. O que é isso? Ficava louco, né? Então, você dizer que entre a morte clínica e a morte real tem um período ali de vida ainda citoplasmática, você diz isso para um médico, não está dizendo nada. Mas para um leigo, né, ele imaginar que ainda tem gases, né, que tem espasmos, que arrota, que pode ter atividades excretoras, que tem vidas ainda em alguma célula, é impressionante. Então, são aulas muito lindas, e daí se sai assunto do tipo assim, dos transplantes, né? Ah, se o corpo é uma unidade, então se transplantou,
né? Fez um transplante do coração do Leandro, que morreu, né? Para Maria, que está lá na outra cidade, né? Então, a alma da Maria foi lá junto a alma do Leandro, né? Foi lá junto para Maria. Gente, vocês não ter noção que discussões interessantes que saem, e daí você tem que conhecer tudo sobre ética, bioética, a questão dos embriões, né? Do congelamento. Então, realmente são aulas, aulas, aulas e aulas maravilhosas, uma atrás da outra. Aparições, visões, revelações. Nossa Senhora apareceu ou não apareceu? Ela já morreu? Às vezes os espíritas querem dizer, como que o católico diz que não acredita na comunicação com os mortos e depois diz que viu Nossa Senhora? Então, afirmar que Nossa Senhora apareceu é uma coisa, dizer que viu é outra. Então, como eu digo sempre, são visões de Nossa Senhora, né? Por isso tem os videntes de Fátima. Então, são visões, não são aparições. E daí vai se discutir sobre essas revelações particulares, se a gente é obrigado a aceitar ou não e tal. Bom, e no meio de todos esses temas maravilhosos e espetaculares que são explicados, né, ao longo do curso, evidentemente que não tem como você fugir das questões relacionadas e perguntas relacionadas com o ecumenismo, com a pastoral, e por isso está aí, ecumenismo, pastoral e parapsicologia. E no sábado, penúltimo dia do curso, à noite, nós temos a matéria de parapsicologia e ilusionismo. Quem gosta e quem acompanhou e quem acompanha ainda, né, o Padre Quevedo aí pela internet, vê com que frequência que ele fala que quem gosta de parapsicologia, quem quer fazer pesquisa de campo, quem realmente quer ser um bom parapsicólogo, tem que conhecer mágica, tem que conhecer ilusionismo, porque todos os fenômenos parapsicológicos são facilmente, né? Facilmente trucáveis. Então, você tem que estar muito bem formado teoricamente, né, na ciência parapsicológica, e tem que conhecer truques também para não ser enganado, né? Porque é muito fácil, viu, gente? É muito fácil reproduzir fraudula, né? Com fraude um fenômeno parapsicológico. Muito resumido, mas aí estão, assim, os tópicos que são abordados durante o curso por grandes professores, né? Por especialistas que dominam muito bem. E olha que eu faço questão de fazer essa observação agora. Domina muito bem o que é a sua área? Não, domina muito bem a parapsicologia. Porque se a gente chegasse lá no primeiro dia do curso e pusesse lá uma bolinha, né, para fazer sorteios e trocasse os temas entre os professores e cada um tivesse que dar um tema que no curso anterior foi outro que deu, né? Então, todos os professores falam de todos os temas da parapsicologia com muita propriedade, viu, gente? A equipe do Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia é uma equipe de primeira, né? Escolhida a dedo e formada pelo próprio Padre Quevedo. Uma vez que eu falei isso, uma pessoa brincou comigo, mas Jesus Cristo escolheu os 12 apóstolos e entre eles tinha um Judas, né? Pois é, o Padre Quevedo escolheu e formou essa equipe. E garanto para vocês que até agora nenhum Judas apareceu ali. Todos, assim, muito comprometidos, né, em seguir a linha do Padre Quevedo, uma equipe muito bem preparada.